Olá, o professor Tiago está por aqui. Nós hoje vamos analisar os elementos acidentais do negócio jurídico. Já de saída, eu antecipo a vocês, acadêmicos e acadêmicas de direito do primeiro ano, segundo semestre, que este assunto ele está relacionado ao terceiro degrau da escada pontiana. Sim, ao terceiro degrau da escada pontiana. Quando a gente fala de elementos acidentais, nós estamos falando de plano da eficácia. Porque os elementos acidentais, eles nada mais fazem nos negócios jurídicos do que adequar ou ajustar o início dos efeitos do negócio ou o fim dos efeitos do negócio. Quando eu me pronuncio sobre os elementos acidentais, na verdade, eu estou a falar da condição, estou a falar do termo ou estou a falar do encargo. Então, o professor vai compartilhar com vocês, como sempre, uma telinha. Vamos lá. Uma telinha para nosso estudo de hoje. Vamos lá. Quando a gente fala, então, de elementos acidentais, vocês já sabem que nós estaremos falando de cláusulas contratuais acessórias. Professor, o que o senhor quer dizer com cláusulas contratuais acessórias? O que eu quero dizer é que é do puro arbítrio das partes, é da pura manifestação de vontade das partes, é da pura autonomia privada das partes, autonomia privada que está, sim, presente nos negócios jurídicos, é da pura autonomia privada das partes, que elas queiram ou não queiram colocar cláusulas prevendo condições ou cláusulas prevendo termos, leia-se aqui termo igual a data pode constar no contrato prevendo um dia para início dos efeitos contratuais e prevendo um outro dia para fim dos efeitos contratuais. Então, aqui ao lado, quando vocês leem em vermelho a palavra termo, vocês podem interpretá-la como sendo data. Termo significa data. E, por fim, também, quando as pessoas, por livre e espontânea vontade, porque não podem ser obrigadas a fazer uma cláusula, por livre e espontânea vontade elas desejem, elas poderão apor uma cláusula prevendo o encargo. Então, condição é uma cláusula possível, é faculdade, não é obrigação. O termo é uma cláusula possível e o encargo também se torna uma cláusula possível. A critério de quem? A critério das partes que vão assinar o contrato. E já reforço aqui neste início que o contrato, sim, faz lei entre as partes. Nós temos, embora mitigado, embora diminuído, nós temos, sim, o pacta sunt servanda como um grande valor jurídico. O pacta sunt servanda, que significa o pacto, o contrato faz lei entre as partes. Sim, eu disse a vocês que nós utilizávamos muito os contratos por segurança jurídica e também disse a vocês que modernamente o alto índice, o alto número de legislações interferindo nas relações particulares criou o dirigismo contratual e que esse dirigismo contratual ele mitiga, ele diminui aquela nossa autonomia de vontade, então sendo agora chamada de uma autonomia privada. Como seja, mesmo existindo o dirigismo contratual que diminui a autonomia das partes, mesmo existindo os pactos ou contratos de adesão, que já vêm com as suas cláusulas prontas, e isso também diminui
a autonomia de vontade das partes. Mesmo com tudo isso, dirigismo contratual, pactos de adesão, mesmo assim, o contrato é a nossa segurança e o contrato faz lei entre as partes. A priori, em princípio, na origem, o contrato faz lei só entre as partes que o assinam. Este contrato ele não extravasa os limites das partes que o assinam. Como regra geral, é isso. Entretanto, vocês já sabem que os contratos, muitas vezes, eles vão a registro em registros públicos e que uma das decorrências, uma das consequências desse registro público é produção de efeitos perante terceiros na sociedade. Então, quando eu falava a vocês que compra e venda de bem imóvel em valor superior a 30 salários, ela precisa ser feita por escritura pública, mas que a escritura pública por si só não transmite a propriedade do bem imóvel, eu também reforcei a ideia de que é preciso ao comprador pegar essa escritura pública e levar a registro, no registro de imóveis. No momento em que o registrador de imóveis faz o registro, e o registro de imóveis é público, todos a ele têm acesso para fazer consultas em nome de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas. Quando o registrador de imóveis ele faz o registro da escritura pública, há a transmissão da propriedade daquele bem imóvel que era do vendedor e que agora, após o registro, passa a ser de domínio, passa a ser de propriedade do comprador. Pois vejam, então, que nessa situação, excepcionalmente, como o contrato ou a escritura pública foi levada a registro, no registro de imóveis, nós teremos um efeito que extrapola as próprias partes que assinaram o contrato. As próprias partes que assinaram o contrato, elas continuam obrigadas por força contratual, mas esse contrato ele vai espraiar, ele vai difundir, ele vai espalhar, dimanar efeitos perante terceiros. Que efeito é este, professor? O da titularidade da propriedade, que antes era do vendedor e agora é do comprador, mas que terceiros, cientes de que essa propriedade trocou de titular, outro é o titular do domínio, cientes esses terceiros que estão, eles ainda assim continuam a se curvar ao direito de propriedade, continuam a se pôr em situação de respeito. Os terceiros, os cidadãos em geral, eles respeitavam a propriedade imóvel quando ela pertencia ao vendedor e continuarão respeitando a propriedade imóvel quando ela registrada estiver em nome do novo proprietário ou comprador. Então, assim, o efeito central do contrato é obrigar as partes que o assinam. Mas, secundariamente, às vezes a gente visualiza no contrato algum efeito perante terceiros. Esse efeito geral de troca de propriedade no registro de imóveis, ele é um efeito, embora um pequeno efeito, mas ele é um efeito que vai ser analisado, vai ser apurado, vai ser observado pelos cidadãos terceiros interessados que são no mundo imobiliário, vamos dizer assim. Retornando ao que disse, os contratos por segurança jurídica nossa no Brasil, eles continuam sendo lei entre as partes. Por que eu repeti isso? Porque esses contratos têm como uma grande característica e principal característica a ideia de que as partes manifestam vontade livremente e manifestam vontade livremente na sua autonomia privada. Autonomia privada essa
que colocará nas mãos dos negociantes a possibilidade, como uma faculdade, mas colocará nas mãos dos negociantes a possibilidade de escreverem cláusulas condicionais, cláusulas fixando termos iniciais e finais, e também cláusulas impondo encargos. O encargo é costumeiramente apelidado de presente de grego. Por que presente de grego? Porque os gregos deram de presente a Troia, né? O cavalo de Troia, não foi isso? Se eu não estou bem lembrado, vocês me corrijam. Mas os gregos deram de presente o cavalo de Troia, e Troia colocou o cavalo, o enorme, gigante cavalo, para dentro das muralhas da cidade. E ali foi a destruição, porque dentro do cavalo de Troia vinham os soldadinhos inimigos, que durante a noite invadiram a cidade, puseram tudo a perder. Pois bem, o encargo, para que vocês lembrem dele, ele está escrito em azul aqui ao lado, o encargo, para que vocês prontamente lembrem do que se trata, pensem na expressão presente de grego ou cavalo de Troia. Por que, professor? Porque no encargo, a cláusula negocial que fixa encargo, ela, além de trazer vantagens patrimoniais, ela vai trazer embutido um pequeno presentinho para aquele que aceitar o negócio com encargo. Pois bem, o que eu estou a dizer no encargo se efetiva no pensamento de vocês através do exemplo doação com encargo. Professor, mas eu não posso fazer a doação pura e simplesmente? Eu tenho que fazer a doação com encargo? E a resposta é: vocês podem fazer a doação pura, se esse for o desejo, mas vocês têm a faculdade de fazer a doação com encargo, se assim entenderem necessário. O que eu estou reafirmando aqui nesse exemplo é que condição, termo e encargo estão no plano da eficácia. Nada vai mudar quanto à validade, nada vai mudar quanto aos requisitos de validade previstos no artigo 104 do Código Civil. Nada vai mudar no mapa mental do Pontes de Miranda, chamado de escada pontiana. Mapa mental chamado de escada pontiana. Nós vamos ter, numa doação pura, o negócio passando pelo plano da existência, pelo plano da validade e chegando no plano da eficácia para a produção de efeitos imediatos. Essa é uma doação pura. Mas há a faculdade? Sim, professor, há a faculdade. Então eu explico. Se há a faculdade e vocês estão me respondendo que sim, existe a faculdade de impor cláusula de condição, de impor cláusula de termo, de impor cláusula de encargo, eu continuo a explicar que essa doação que ora expliquei sendo pura, agora eu passo a explicá-la com uma cláusula de encargo. Então, lá no negócio, no determinado momento em que se descreve o objeto, já se disse quem é a parte doadora, quem é a parte donatária, se descreveu o objeto doado, a casa, a matrícula tal do registro de imóveis de Santiago, situada em tal rua, tal número, descreveu todo bem, está lá descrito no contrato. É chegada a hora de fazer uma cláusula contendo o encargo. E aí, na cláusula de encargo, nada mais se diz, e é uma faculdade, eu posso dizer ou não, e isso não implica absolutamente nada em invalidade do negócio. O negócio é válido se feito na forma pura de doação, assim como ele é válido se feito na forma de doação com encargo. Não estamos no plano da validade, portanto, já passamos pelo plano da validade e eu aqui estou a subentender que ele passou regularmente pelo filtro da validade. Os agentes são capazes, o objeto é lícito, possível, determinado, a vontade é livre e a forma é a prescrita em lei. Estou eu a subentender que o filtro da validade funcionou perfeitamente e que esse negócio
doação com encargo, ele supera as questões de validade. Ele corretamente cumpre todos os requisitos de validade. E então eu chego na redação da cláusula que prevê o encargo. O donatário, diz a cláusula, e eu estou elaborando aqui, não é cláusula pronta, me perdoem se ela ficar um pouquinho conturbada. Eu estou elaborando aqui. O donatário, ao aceitar a doação, terá o encargo de cuidar o doador durante a sua velhice, vírgula, sob pena de revogação da doação. Elaborei rapidamente aqui, não li em nenhum lugar e também não obtive uma informação extra à minha mente. Elaborei ela aqui na aula para vocês. Vejam que a cláusula que estabelece o encargo, ela sim nos permite chamar de presente de grego, porque diferente da doação pura, a doação com encargo vem com um acréscimo, vem com uma obrigação, vem com um ônus para ser atendido futuramente pelo donatário. Qual é, professor, a postura do donatário? Na doação pura eu ouvi o senhor dizendo que o donatário poderia recusar, ele poderia não aceitar a doação, que era direito dele não aceitar a doação. E na doação com encargo, ele também pode recusar a doação, e assim recusando a doação, ele recusar o encargo? E a resposta é afirmativa. Tanto na doação pura, como na doação com encargo, o donatário tem liberalidade, ele tem a sua manifestação de vontade livre a ser respeitada. Tem, portanto, autonomia privada para recusar, seja uma doação pura, seja uma doação com encargo. E recusando a doação pura ou a doação com encargo, estará recusando também o próprio encargo. Entretanto, se ele aceitar o bem doado e junto vier a cláusula de encargo, ele será obrigado a cuidar o doador durante a velhice do doador, sob pena de, não fazendo o cuidado, não tendo a diligência necessária para cuidar o doador durante a sua velhice, ver contra ele ajuizada uma ação cujo pedido será de revogação da doação. Revogação da doação, por que vai querer saber o juiz? Por inexecução do encargo. Então, se a gente aceita bem doado na forma pura de doação, não vem o presente de grego. Mas se a gente aceita o bem doado contendo uma cláusula de encargo, nós estamos cientes de que, ao aceitar a doação, aceitamos junto o presente de grego. Aceitamos junto o cavalinho de Troia, que vem com uma surpresinha dentro. Ó, cuide o velhinho lá na velhice dele. Sob pena de, não cuidando, ver revogada essa doação. Falei aqui rapidamente para chancelar. As cláusulas que impõem condição termo encargo são tratadas como elementos acidentais. Estão, portanto, no plano da eficácia. Elas modificam os efeitos do negócio quanto ao seu início ou quanto ao seu final. E elas são fruto de liberdade de manifestação de vontade. Elas são fruto de manifestação de vontade livre, autonomia privada. É isso que o professor tem inicialmente a considerar com vocês. Nós trataremos a partir de agora dos artigos 121 a 137. Lembrem-se que esse artigo 121 não é o do Código Penal, porque se fosse o do Código Penal, nós estaríamos falando lá do delito de homicídio. Aqui o professor vai falar do negócio condicional. O artigo 121 do Código Civil, ele inaugura o negócio feito com uma cláusula de condição. Vocês já lembraram
agora que nós já estudamos até o artigo 120 na aula passada, nós viemos lá desde o artigo 104, chegamos na aula passada ao artigo 120, ao analisarmos a representação, que pode ser legal, por força da própria lei, ou pode ser convencional, por força de manifestação de vontade das partes envolvidas, através de uma procuração. Já estão cientes disso. Agora vamos, então, reconhecer nos elementos acidentais uma diferença. Elementos acidentais não podem ser comparados com elementos essenciais. Os elementos essenciais estão lá no filtro da escada pontiana, no plano da validade. É o artigo 104 do Código Civil que fala de elementos essenciais, sem os quais a invalidade do negócio é uma medida que vai se impor, seja uma falha grave num negócio nulo, ou seja uma falha leve num negócio anulável, mas as falhas estão lá no artigo 104, os requisitos de validade estão lá no artigo 104, e lá no 104 nós temos elementos essenciais. Aqui no 121, que hora a gente começa a estudar, nós não temos requisitos de validade, nós temos elementos acidentais, e eles são acidentais porque as partes os colocam no negócio, se quiserem. Há uma pura manifestação de vontade livre. Isso é autonomia privada pura. Autonomia privada na veia. As partes poderem escolher se o seu melhor interesse estará em fazer uma doação pura, ou se o seu melhor interesse estará em fazer uma doação com encargo, ou uma doação mediante condição, ou uma locação com termo prefixo para início da posse do inquilino e para fim da posse do inquilino com o encerramento do contrato de locação. Tudo isso é liberdade contratual. Tudo isso é autonomia privada. Estamos aqui, ao falar de elementos acidentais, estamos aqui no plano da eficácia, o terceiro degrau da escada pontiana. Não estamos aqui a falar de plano da validade. Embora ao longo da nossa aula de hoje, vocês perceberão que falhas na escrita das condições, falhas na escrita dos elementos acidentais poderão, eu digo poderão, representar a invalidade do próprio negócio jurídico, interferindo daí sim no plano da validade desse negócio jurídico. Mas vejam que, numa situação de regularidade, quando as cláusulas que contenham elementos acidentais sejam escritas com a maior correção possível e com a maior lealdade e boa-fé possível, nós teremos ali um desdobramento no plano da eficácia, também conhecido como plano dos efeitos do negócio jurídico. Quando essas cláusulas, entretanto, forem apostas de forma maliciosa ou de forma errada, prevendo uma condição ilícita ou uma condição impossível, por exemplo, nós poderemos ter repercussão no degrau anterior, lá na validade, porque daí o próprio Código Civil, ao regulamentar as hipóteses de condição ilícita e de condição impossível, o próprio Código Civil vai chancelar que a invalidade do negócio jurídico é uma medida a ser imposta. Muito bem. Chegamos no artigo 121, que é o do Código Civil, e não o do Código Penal. No artigo 121 do Código Civil, vocês têm a seguinte regra. Acompanhem aqui ao lado. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico
a evento futuro e incerto. Aqui, 3 pontos eu tenho a destacar para vocês relacionados à condição e relacionados ao artigo 121. O primeiro deles, exclusivamente derivando da vontade das partes. Isso significa autonomia privada. Ninguém é obrigado a colocar em contrato nenhuma cláusula com condição, assim como não será obrigado a colocar cláusula com termo ou cláusula com encargo. É manifestação pura das partes. É manifestação de vontade livre. Só se coloca cláusula condicionando um negócio se a parte assim desejar, ou se as partes envolvidas na contratação assim desejarem. O primeiro ponto é esse, manifestação de vontade. É uma faculdade que as partes têm de colocar em cláusulas prevendo condição, termo ou encargo. Segundo ponto a destacar no artigo 121. Subordina o efeito do negócio jurídico a. Subordina o quê? Subordina o efeito, professor. Ali diz o efeito. Então, nós estamos diante do plano da eficácia. O plano dos efeitos, que lá naquele mapinha mental que eu pedi para vocês manterem a ideia dele sempre, naquele mapinha mental da escada pontiana, significará o terceiro e último degrau da escada pontiana. O plano dos efeitos, o plano das consequências. Então, é lá que nós estamos andando. Para falar no terreno que vocês estão andando agora, é lá, no terceiro degrau, no plano da eficácia, que nós estamos estudando condição, termo e encargo. O próprio artigo 121, no segundo ponto que ora destaco a vocês, ele fala em efeito. Então, subordina o efeito, ou seja, estamos, através de cláusula condicional, a subordinar efeitos iniciais ou efeitos finais. Explico melhor. Devo explicar melhor. A condição, ela terá uma subdivisão muito importante, que se vocês não a compreenderem bem, vocês mal saberão aplicar o sistema da cláusula de condição em um negócio jurídico. A condição, ela poderá ser uma condição suspensiva, também chamada de condição inicial por alguns doutrinadores, porque ela obsta, ela suspende os efeitos do negócio jurídico enquanto a condição não se realizar. A condição suspensiva está muito próxima na sua explicação àquilo que eu disse para vocês em relação ao testamento. Muito próxima, mas não igual. Porque eu explicava lá, o testamento passa pelo plano de existência e de validade e fica ali no degrau da validade pronto, esperando para subir o degrau terceiro, o degrau do plano da eficácia. E ele espera o quê? E todos vocês gritarão na sala de aula, está esperando a morte do testador, professor? Sim, na condição suspensiva, a lógica é a mesma, mas paramos por aí, só a lógica. A lógica é a mesma. O negócio sob condição suspensiva, ele passa por existência, ele passa por validade e fica prontinho ao lado do testamento, esperando para subir ao terceiro degrau e produzir seus efeitos. Ele, por lógica, fica pronto ali no segundo degrau, esperando para subir ao terceiro degrau. Professor, mas eu vejo duas situações muito similares à do testamento.
e a da condição suspensiva, então? Nenhum começa a produzir efeitos imediatamente. Os dois ficam esperando para um momento futuro produzirem efeitos. Isso tudo é verdade. Agora, a diferença eu vou falar. Na condição suspensiva, obstamos os efeitos à espera de evento futuro e incerto. A incerteza, aquilo que não é certo, aquele acontecimento que não é certo e que não se sabe se vai ocorrer, ele é requisito essencial de uma condição suspensiva. Ele é requisito essencial. Fixar algum acontecimento, fixar algum evento futuro, prevendo o futuro, que seja incerto quanto à sua ocorrência. Isso nos dará a ideia de uma condição suspensiva imposta a um determinado negócio jurídico, que pode ser a doação. Eu falei antes do exemplo da doação com encargo, eu agora vou falar da doação mediante condição suspensiva. Dou-lhes, e vocês já ouviram esse exemplo do professor, dou-lhes o carro se vocês aprovarem o exame da OAB ao final da faculdade. Já falei isso. Dou-lhes o carro se. Esse se é condicionar. Eu estou condicionando o negócio. Dou se. Professor, mas aí o senhor já redige o contrato, é isso? É isso. Pelo plano da existência, pelo plano da validade, o contrato está redigido, assinado pelas partes. Já posso ter a aceitação de vocês colhida no contrato. Vocês aceitam o bem doado, aceitam a proposta. E então, o contrato que passou pelo plano de existência e também o plano de validade, ele está a aguardar um evento futuro, mas incerto. Eu não tenho certeza nenhuma de que vocês vão se dedicar e de que vocês vão aprovar a OAB no último ano da graduação ou após concluírem a graduação. Não tenho essa certeza. Isso, gurizada, que eu estou falando a vocês, doar o carro se passar na OAB, este exemplo nada mais é do que significar uma condição suspensiva. O contrato inicialmente de doação não está a produzir absolutamente nenhum efeito. E eu digo mais, vocês, futuros donatários, não têm ainda direito adquirido sobre o bem. Terão esse direito adquirido, noção que nós vimos lá no Civil 1, Lei de Introdução, terão esse direito adquirido apenas quando mostrarem o certificado de aprovação no exame da OAB. Professor, mas o senhor agora me deixou curioso, porque o senhor falou da condição suspensiva e eu entendi. Doar o carro se passar na OAB. Entendi esse esquema aí do evento futuro e incerto, de incerteza no evento futuro. Eu entendi isso aí. Mas agora eu fiquei com uma pulga atrás da orelha porque o senhor estava a comparar com o testamento. E o testamento não é um negócio feito mediante condição suspensiva? E eu respondo: não, não é um negócio feito sob condição suspensiva. O testamento é um negócio jurídico feito mediante termo. Professor, agora confundi tudo. Porque o senhor falou que termo era para fazer um sinal de igual à data. Termo era para fazer um sinal igual à data e o senhor agora vem me dizer que o testamento não é sob condição e sim é sob data? E eu repito, testamento é um negócio jurídico que se submete a uma cláusula de termo. Porque a morte não é e nunca será usada
como exemplo de condição. Nem condição suspensiva, nem a que depois eu vou explicar, a condição resolutiva. Não. Morte, risquem do pensamento, se vocês tinham pensado isso, morte não é condição. Professor, mas a morte é um evento futuro. Sim, para por aí a coincidência. A morte é um evento futuro, todavia, é um evento futuro e certo. Ou alguém duvida que todos nós aqui na sala de aula vamos morrer? Ninguém duvida. Nós só não sabemos a exata data. Mas eu sei que eu vou morrer, assim como eu compreendo humanamente, que é da força da natureza humana, que todas as pessoas no planeta Terra vão morrer. Então, se assim ou é por força da natureza, estou eu a reconhecer que a morte é um evento futuro, mas certo. Eu tenho certeza da morte. A única incerteza inicialmente é qual a data corretamente que vai se dar a morte. Bom, mas eu não posso desconsiderar que a morte é um evento futuro e certo. Portanto, a gente usa a morte da pessoa natural como exemplo de termo. E eu vou falar sobre isso na próxima aula. Por aqui encerro dizendo que o testamento ele se submete a um termo, morte da pessoa natural, para produzir efeitos. Por isso o testamento não se confunde com essa disciplina que nós estamos vendo aqui, que se chama condição ou cláusula condicional. Tá bem? Então, o testamento nós vamos ver propriamente lá quando a gente estudar termo. A coincidência é que a condição suspensiva ou condição inicial, ela inicialmente obsta que o negócio jurídico saia produzindo efeitos. O negócio passa pelo plano de existência, passa pelo plano de validade, corretamente, vou pressupor que corretamente há agente capaz, há objeto lícito, a forma prescrita em lei, e não se teve mácula na manifestação de vontade livre. A vontade também é livre. Parou ali o negócio feito sob condição suspensiva e está a aguardar os senhores, que terão que aprovar a OAB ao final da graduação, ou no último ano da graduação. Mas vejam que aprovar a OAB é um acontecimento previsto pelo doador no futuro, é um acontecimento futuro, portanto, esse requisito está plenamente satisfeito na condição suspensiva, é um evento futuro passar na OAB, e há também o elemento incerteza. Não ter certeza que vocês vão se empenhar e que vocês vão passar na OAB. Este elemento incerteza deve obrigatoriamente estar presente na cláusula que prevê uma condição suspensiva. Assim como deve estar presente na condição resolutiva, porque condição suspensiva, assim como condição resolutiva, vão vincular o negócio jurídico a um evento, a um acontecimento futuro e incerto. Vamos adiante, então. Já expliquei a vocês que nós estamos discutindo o plano da eficácia, o terceiro degrau da escada pontiana. E, rapidamente, eu expliquei também o que era a condição suspensiva, também chamada de condição inicial. Inicialmente, o negócio jurídico não sai produzindo efeitos. Os efeitos do negócio jurídico ficarão aguardando a ocorrência, o acontecimento da condição suspensiva. É isso. Agora eu falo um pouco a respeito da condição resolutiva, também chamada de condição final.
Pela condição resolutiva, nós temos a inversão da lógica em relação à condição suspensiva. Inverte-se a lógica por quê? Porque o negócio jurídico passa por plano de existência, passa por plano de validade e já sobe de saída para o terceiro degrau, plano da eficácia. Sim, já sai imediatamente produzindo efeitos o negócio que tem cláusula de condição resolutiva. Todavia, senhores, o evento futuro e incerto também está previsto na cláusula resolutiva, na cláusula de condição resolutiva. Todavia, se o negócio jurídico começa produzindo efeitos, por óbvio, a lógica se inverte no sentido de que, verificada a ocorrência da condição resolutiva, imediatamente o negócio jurídico é derrubado do plano da eficácia para o plano da validade. É derrubado, ele para imediatamente de produzir os seus efeitos. E o exemplo que lá na condição suspensiva era doa o carro se aprovarem a OAB, o exemplo agora muda para a expressão enquanto. Empresto, e olha, eu vou usar o comodato, não é mais doação, comodato. Empresto o apartamento em Porto Alegre enquanto não aprovares o concurso para a magistratura. Empresto enquanto não aprovares o concurso da magistratura. Significado disso, gurizada? Quando o comodatário que obtém o bem emprestado, quando o comodatário passar no concurso para a magistratura, ele também retira tudo que é dele de dentro do apartamento e devolve as chaves ao comodante, aquele titular do domínio que emprestou o apartamento. Vejam, portanto, que há uma diferença categórica, cabal, entre o que é condição suspensiva e entre o que é condição resolutiva. Eu poderia parar a nossa aula aqui e estaria já satisfeito com a compreensão de vocês, se vocês souberem distinguir o que é uma condição suspensiva, que inicialmente faz com que o negócio jurídico não produza efeitos, e o que é uma condição resolutiva, que inicialmente faz o negócio produzir efeitos, sim, e quando verificada a condição resolutiva, esse negócio simplesmente esbugalha e perde os seus efeitos. É a diferença principal da nossa aula de hoje. No artigo 121, eu preciso ainda enfatizar o terceiro elemento que está sinalizado em vermelho ali ao lado. Esse terceiro elemento, ele é uma expressão, é uma expressão, é uma palavra, é uma frase que vale tanto para a condição suspensiva como para a condição resolutiva. Então, diz ali ao final do artigo 121, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto. Vejam, incerteza quanto à ocorrência deste evento. Incerteza quanto à ocorrência da condição é algo trivial, é algo essencial para que uma cláusula de condição seja corretamente imposta, seja corretamente escrita em um contrato, em um negócio jurídico. Aqui eu preciso só fazer um parêntese antes de trocar a telinha da nossa apresentação. Eu preciso fazer um parêntese que alguns autores, um deles eu posso citar aqui para vocês, ó, J.M. Leoni Lopes de Oliveira,
o Leoni Lopes de Oliveira, pois esse JM Leoni Lopes de Oliveira, ele fez ali um comparativo e distinguiu o seguinte: ele disse que alguns negócios não vão admitir cláusula de condição, ou porque a lei não permite, ou porque as características naturais do negócio não permitem a condição. E eu aqui só endosso o que ele disse. Essa expressão, essa doutrina não vem do Flávio Tartucci, ela vem do Leoni Lopes de Oliveira. E eu só endosso isso porque chamou a atenção a leitura daquela obra dele ali, e ele dizia assim: existem alguns negócios jurídicos que não podem, que não combinam com uma cláusula de condição. E eu só endosso o que ele disse, explicando alguns exemplos. Bom, o primeiro exemplo que ele dá, ele diz assim: reconhecimento de filho. E aí eu pergunto a vocês: reconhecimento de filho é negócio jurídico? E a resposta é não. Reconhecimento de filho é um ato jurídico em sentido estrito. O emancipação, também ele dá de exemplo que emancipação não admite condição. Eu pergunto a vocês, emancipação é negócio jurídico? E vocês já passaram pela classificação dos fatos jurídicos e lembrarão que emancipação foi um exemplo dado para ato jurídico em sentido estrito. Os efeitos são ex lege. Ou a gente pratica o ato de emancipação, ou vira as costas para o tabelião e diz: não vou emancipar meu filho. É a única manifestação de vontade que se faz. Por sim, emancipar, ou por não emancipar. Não há margem negocial. Então, isso que o Leoni trata como negócio jurídico, em verdade, conceitualmente, não é negócio jurídico. O que então eu posso advertir vocês? Que os atos jurídicos em sentido estrito, como eles não admitem margem negocial, como eles não têm efeitos ex voluntate, como eles são de efeitos ex lege, os efeitos integralmente previstos em lei, os atos jurídicos em sentido estrito, como a emancipação, o reconhecimento de filho, eles não vão combinar com cláusulas condicionais, assim como não vão combinar com cláusulas de termo, assim como não vão combinar com cláusulas de encargo. Te emancipo se me cuidar na velhice. Te emancipo até completares 18 anos. Bom, isso já é efeito da lei, está emancipando até completar 18 anos, não precisa dizer lá o termo. Já a própria lei diz que se emancipa alguém que já completou 16 anos, mas que ainda não completou 18. E qual é o efeito da emancipação? Justamente dar capacidade plena para quem ainda tinha alguns anos para adquirir, tinha um ano e pouco, ou menos de um ano, para chegar aos 18 anos. Então, se supre com a emancipação. Isso decorre da lei. Não precisa uma cláusula lá, vou colocar uma cláusula com termo: emancipo meu filho até os 17 anos, dos 16 aos 17. Depois, quando ele aniversariar 17, ele já não está mais emancipado. Então, pessoal, não combina com ato jurídico em sentido estrito, cujos efeitos já são determinados pela lei, cujos efeitos são ex lege, portanto, não combinam com cláusulas de condição, termo e encargo com os atos jurídicos em sentido estrito. Isso eu faço, essa colaboração eu faço, por ter lido ali no livro dele uma certa confusão, onde ele citava como exemplos de negócios jurídicos nos quais não cabe condição, ele citava reconhecimento de filho e citava a emancipação. Reconhecimento de filho
e emancipação são exemplos de atos jurídicos em sentido estrito. E eu, agora, por minha conta e risco, eu estou afirmando que, quanto aos atos jurídicos em sentido estrito, os efeitos são ex lege, e sendo efeitos determinados todos pela lei, eles não combinam com cláusulas de condição, termo ou encargo. Está dito. Agora eu vou adiante, em algo que talvez eu não tenha falado na aula da tarde e que agora eu esteja mencionando. Um negócio que me chamou a atenção para dar-lhes de exemplo que não combina com condição, com termo ou com encargo, é um negócio jurídico denominado de casamento. E aí eu parei para pensar, lendo realmente, a gente tenta idealizar como é que eu vou pôr uma cláusula de condição suspensiva no casamento. Inicialmente eu digo lá o sim na frente do juiz de paz, mas inicialmente o casamento não produz efeitos. Ou como é que eu vou colocar uma cláusula de condição resolutiva? Inicialmente eu digo sim na frente do juiz de paz, o casamento sai produzindo efeitos, mas de repente no futuro ocorre uma condição, um evento futuro e incerto, e o casamento perde os seus efeitos. Me ocorreu pensar assim: caso mediante condição resolutiva de que, se a minha esposa perder o emprego, o casamento acaba. Não combina, gurizada. Vejam, eu digo sim na frente do juiz de paz, nós temos o casamento por 10 anos, dali 10 anos de casado, a esposa perde o emprego, então um evento futuro e incerto, a esposa perde o emprego e o casamento desmorona, o casamento perde os efeitos. Não combina. Assim como fixação de termo ou data para o casamento. Eu caso, digo sim aqui na frente do juiz de paz, mas o nosso casamento, ele vigora até 2030. Em 2030 acabou o casamento. Não combina. Então, sim, o Leone tem razão quando ele ali trata do casamento como um exemplo de negócio jurídico que não combina com condição, termo ou encargo. Resumo da ópera: geralmente, condição, termo ou encargo serão cláusulas colocadas por vontade das partes em contratos, não em casamentos. Excepcionalmente, um testador poderá escrever no seu testamento uma condição, um termo ou encargo. Eventualmente, poderá escrever uma condição, um termo ou um encargo. Tá bem? No casamento, nós já sabemos que não combina condição, termo ou encargo. Assim como nos atos jurídicos em sentido estrito, não combinam condições, termos ou encargos. Vamos adiante. Agora eu vou ver com vocês os artigos 122 e 123. O 122 começa dizendo o que é condição lícita. Depois ele vai dizer quais as duas condições que ele não concorda e que entende que não são possíveis, ou seja, que são proibidas por força do próprio artigo 122. E, na sequência, o professor vai falar do 123, que penaliza o próprio negócio jurídico com invalidade. Então, eu, ao afirmar que as cláusulas de condição, termo e encargo estão no plano da eficácia, eu reafirmo isso. Estamos falando do plano da eficácia. Entretanto, quando a gente estuda o 123, por vontade do nosso legislador que escreveu o Código Civil, ele próprio vai penalizar com invalidade do negócio jurídico como um todo, quando houver incorreção na cláusula de condição. Volto ao 122 e vamos ler com atenção a regra. Deixa só eu não me descuidar muito do nosso horário. São lícitas em geral todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública
ou aos bons costumes. Vejam que não contrárias à lei, tudo aquilo que estiver na possibilidade de objeto lícito, lá do artigo 104, tudo aquilo que estiver no mundo lícito de atos da vida civil, no agir lícito do ser humano. E em contrapartida, em contradição a isso, tudo aquilo que está lá regulamentado no Código Penal, como ilicitude criminal, tudo aquilo lá, obviamente, entrará aqui como uma condição ilegal, como uma condição que não é lícita. Exemplo, professor, rapidamente para nós entendermos. Dou-lhes esta casa se vocês matarem o prefeito de Santiago. Se passar na OAB, é uma condição lícita. Agora, alguém duvida que se matar o prefeito de Santiago é uma condição ilícita? Ninguém duvida, né? Porque vem lá do Código Penal o delito de homicídio. Como é que eu vou condicionar a doação à morte de alguém? Não posso. Então, seria ali contrária à lei. Também contrária à ordem pública e também contrária aos bons costumes, nessa ideia de que a ordem pública e os bons costumes geram boas ações, geram aquela conduta do homem probo, aquela conduta esperada por todos, aquela conduta de boa-fé, ordem pública e bons costumes. Então, sempre que as condições estiverem nesses parâmetros aí, seguindo a legislação, em conformidade com a legislação, em conformidade com a ordem pública e a organização social, em conformidade com os costumes de um determinado local, elas serão condições plenamente possíveis de serem colocadas nos negócios jurídicos, sendo consideradas, portanto, condições lícitas. Agora eu preciso dizer a vocês que depois do ponto e vírgula, o artigo 122 tem uma segunda parte, que diz o seguinte: entre as condições defesas. O que é defesa? Vocês que já estudaram o 104, inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei. E aí vocês lembrarão, professor, a palavra defesa tem o sentido de proibida. Tem o sentido de proibida, gurizada. Então, eu vou ler com o termo proibida ali. Entre as condições proibidas, se incluem as que privarem de todo o efeito o negócio jurídico, ou o sujeitarem ao puro arbítrio de uma das partes. Nós estamos falando aqui das condições perplexas, que são as que privam de todo o efeito negócio jurídico. O professor escreveu aqui ao lado, ó, condições perplexas, privam de todo o efeito negócio jurídico, doarei o apartamento da matrícula tal, se mergulhares por 5 minutos. Vamos aumentar isso aqui, né? Porque pode ter um gênio que mergulhe por 5 minutos. Então, o professor aumentou aqui, ó. Seria uma condição perplexa, doarei o apartamento da matrícula tal para você, se mergulhares por 30 minutos. Vejam que é uma condição perplexa, porque a natureza humana não permite, sem aparelhos, que se faça um mergulho por tanto tempo assim. Então, seria humanamente impossível mergulhar por 30 minutos. Seria essa uma condição perplexa e que o artigo 122 diz que é uma condição defesa, é uma condição, portanto, proibida. Depois eu falei ali das condições potestativas. E aí, adiante, lá nós vamos estudar as condições potestativas. Essas condições puramente potestativas são as que são vedadas. Puramente potestativas. Sujeitam o negócio jurídico somente à vontade de uma das partes. Doarei o apartamento matrícula tal para você, se eu quiser.
Ora, já é fruto da liberdade de manifestação de vontade, doar se quiser, ninguém doa obrigado, então não preciso fazer uma doação, formalizar ela por contrato ou por escritura pública e dizer lá como condição potestativa que eu doarei se eu quiser. É óbvio que cada um doa se quiser e que não vai fazer um contrato para dizer isso, doarei para minha filha se eu quiser. É uma condição puramente potestativa, que deixa ao arbítrio puro de uma das partes a realização dessa condição. Então, se fica ao arbítrio somente de uma das partes, essa condição puramente potestativa, ela precisa ser invalidada. Aqui a chancela. O negócio jurídico pode ser anulado nas condições perplexas e nas condições potestativas. A grande conclusão é essa. A grande chancela final é essa. Quando as condições forem lícitas, tudo conforme a lei, tudo conforme a ordem pública e os bons costumes. O negócio segue válido e vai produzir seus efeitos com a cláusula condicional, inclusive, modificando a produção de seus efeitos. Agora, quando o contrato prever uma cláusula condicional e essa cláusula condicional ou for perplexa ou for potestativa, puramente potestativa, nós teremos que pensar na anulação do próprio negócio jurídico. Seguimos ao artigo 123, e no artigo 123, novamente, vocês vão ver a conclusão ou o raciocínio jurídico dessa norma. Ela começa dizendo, a regra começa dizendo, e se aplica por subsunção, a regra começa dizendo, invalidam os negócios jurídicos. Professor, mas o senhor falou que nós estávamos no plano da eficácia. Nós estamos no plano da eficácia ao regulamentar em contrato cláusulas condicionais, cláusulas que fixam termos ou cláusulas que fixam encargos. Estamos no plano da eficácia. Mas quando a gente chega à análise do artigo 123 e da regra que contém nele, a chancela que o legislador deu foi, a conclusão que o legislador deu foi, invalidam os negócios jurídicos que lhes são subordinados. Número 1, as condições física ou juridicamente impossíveis, quando suspensivas. Professor, por que o legislador só colocou as condições suspensivas aí? Porque na condição suspensiva, pessoal, lembrem comigo, o negócio inicialmente não produz efeitos, ele inicialmente está com os efeitos sustados. Então, uma condição física ou juridicamente impossível, quando suspensiva, ela vai fazer com que o negócio nunca produza efeitos jurídicos. É uma condição fisicamente impossível mergulhar pelos 30 minutos. Se eu digo assim, doarei o apartamento se mergulhares em 30 minutos, eu tenho que aplicar o 123.1 por subsunção. E a anulação da cláusula de condição suspensiva vai representar a nulidade do próprio negócio como um todo. E eu coloquei em preto, no inciso 1, o exemplo. Doarei a casa se viajares à Lua. Para o cidadão comum, não há viagem à Lua. Pode, eventualmente, algum astronauta lá da NASA viajar à Lua. 2 ou 3 pessoas viajarem à Lua. Mas na realidade brasileira, dos negócios jurídicos no Brasil, não há essa possibilidade. É uma condição fisicamente impossível fazer uma viagem à Lua. Então, se nós estamos diante de uma condição física impossível, nós estamos aqui também trabalhando a ideia de uma condição suspensiva,
porque utilizada a expressão se. Doarei o apartamento se viajares à Lua. Nessa perspectiva, cai não só a condição suspensiva, como derruba-se também o próprio negócio jurídico de doação. Todo o negócio jurídico é varrido do mapa. Seus efeitos não poderiam ser praticados e também não permanecerão em vigor. O negócio jurídico vai ser todo invalidado. Vamos ao inciso 2. Invalidam os negócios jurídicos as condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita. O que é uma condição lícita? O 122 nos disse, são lícitas em geral todas as condições não contrárias à lei, à ordem pública e aos bons costumes. Já lemos o 122. Então, está ali as condições ilícitas que, por exemplo, contrariam a lei, a ordem pública e contrariam os bons costumes. Essas condições ilícitas ou de fazer coisa ilícita invalidarão o negócio jurídico como um todo. Exemplo, doarei a casa se matares o prefeito do Rio de Janeiro. Inciso 3 do 123. As condições incompreensíveis ou contraditórias. Ao interpretar negócio jurídico, nós poderemos ter contradições, obscuridades, não compreensão a respeito de uma cláusula que fixa a condição. Se houver na interpretação uma grande dificuldade de analisar o que a cláusula de condição queria dizer, nós temos que riscar o próprio negócio jurídico do mapa. Então, as condições incompreensíveis ou contraditórias, elas vão representar a invalidação do negócio jurídico como um todo. Depois de ler a vocês o que dizia no artigo 122, são condições lícitas, e o que dizia no artigo 123, invalidam os negócios jurídicos as condições que. Depois disso, eu só trago a vocês a classificação que a doutrina faz exatamente ao analisar os artigos 122 e 123. A primeira classificação que a doutrina faz é quanto à licitude das condições. As condições podem ser lícitas e serão lícitas de acordo com o artigo 122, quando não contrárias à lei, não contrárias à ordem pública e não contrárias aos bons costumes. Venda a contento de vinho, professor, serve de exemplo? Sim, a venda a contento de vinho, a venda a contento de roupa, a venda a contento de calçados. Porque é muito comum que as lojas ou os pequenos negócios ou os vendedores ambulantes pratiquem vendas a contento. Assim como é muito comum que a gente vá a restaurantes e faça negociações de garrafas de vinho para tomar na mesa. E essas garrafas de vinho são feitas como venda a contento. Professor, explica um pouco melhor o que é essa venda a contento de vinho, ou essa venda a contento de roupas, ou essa venda a contento de calçados. Eu fiquei curioso, ou fiquei curiosa. Vou explicar. Quando a gente vai ao restaurante e pede ali pelo cardápio, após escolher, pede uma determinada garrafa de vinho, da vinícola tal, da safra ano tal, da uva, qualidade tal, espécie tal, nós estamos ali a fazer uma escolha e a pedir para o garçom uma garrafa de vinho cuja compra está condicionada. E essa compra está condicionada a uma condição suspensiva, evento futuro e incerto que poderá fazer com que o negócio de compra e venda da garrafa de vinho tenha efeitos ou que poderá fazer com que a compra e venda da garrafa de vinhos
não tenha nenhum efeito. Então o garçom me traz a garrafa de vinho com o abridor não, com o saca-rolhas, ele retira a rolha da garrafa de vinho, coloca uma prova na taça, dá aquela airada no vinho, no gole de vinho, e fornece ao cliente. O que está a acontecer nesse momento? Se não uma compra e venda de uma garrafa de vinho mediante condição suspensiva. Suspensiva. Enquanto eu, cliente, cheiro o vinho e tomo aquele gole em prova, eu não dei o ok pela realização do negócio. E então o garçom está ali a me esperar, ansioso para receber a resposta. Poderei eu ter duas respostas disponíveis. Ou ao tomar o gole do vinho, eu poderei dizer ao garçom que aquele vinho já se transformou em vinagre e eu não o aprovo, e que ele pode retirar o vinho da mesa, que aquele negócio não está concluído. Ou eu poderei dizer a ele: sim, gostei do vinho, está muito bom, vou tomar a garrafa inteira, deixe-a aqui. E então eu estou dando o gatilho para a realização da condição suspensiva. Vejam se não é um evento futuro e incerto. A agonia que aquele garçom está a esperar. Ele dá a prova do vinho com duas possibilidades. Uma das possibilidades é a não realização da condição, o ok do cliente, e a outra das possibilidades é o implemento da condição suspensiva, o sim do cliente, o ok do cliente. Então, a venda a contento de vinho, ela é uma venda sob condição suspensiva, licitamente feita. A venda a contento de roupas não acontece, ou de calçados, especialmente nas cidades menores, onde os comerciantes conhecem os seus clientes. Ah, leve, eu preparei uma sacola de roupas aqui, professor Tiago. Leve à sua casa, prove, e as que o senhor me der o ok, o senhor paga, e as outras me devolve. Isso é venda a contento, gurizada. Eu venho para casa com a sacola de roupas, experimento de 3 calças, gosto de uma, de 4 camisas eu gosto de 2, e lá vou à loja e digo, estou devolvendo 2 calças e 2 camisas, e aceitei o negócio quanto a uma calça e 2 camisas. Venda a contento de roupas. Venda mediante condição suspensiva. Assim como foi a doação, se vocês aprovarem na OAB, uma doação mediante condição suspensiva. Inicialmente o negócio não produz efeitos, quando vocês aprovam a OAB, temos produção de efeitos. Inicialmente a compra e venda não produz efeitos, quando eu, cliente, provei e gostei de uma das calças, negócio jurídico de compra e venda de uma calça jeans, celebrado com sucesso. Implementada a condição suspensiva, que é o ok do cliente. Então, estamos falados. De outro lado, o que nós temos aqui na classificação quanto à licitude? Condições que são ilícitas, porque são contrárias à lei, contrárias à ordem pública, contrárias aos bons costumes, e aí vocês chamam a baila a legislação de direito penal. Tudo que estiver lá no Código Penal como ilícito, provavelmente não poderá estar aqui como condição lícita. Segunda classificação, quanto à possibilidade, nós temos que interpretar que existem condições possíveis e condições impossíveis. Condições possíveis são as que podem ser cumpridas física ou juridicamente. Venda condicionada a uma viagem a Florianópolis. Olha, eu te vendo a minha casa
se você viajares a Florianópolis. Professor, mas que exemplo mais tolo, mais tosco. Mas é um exemplo válido, possível. A viagem para Florianópolis é algo palpável, é algo fisicamente possível, é algo que juridicamente não é vedado. Então, serve de exemplo. Aí a manifestação de vontade das partes e a inteligência das partes vai permitir que elas façam condições possíveis a critério do que elas desejem. Depois eu preciso dizer a vocês, temos as condições impossíveis. E aí elas são as que não podem ser cumpridas, por razão natural ou por razão jurídica, quando a lei veda. Gerando nulidade absoluta. Venda condicionada a uma viagem ao planeta Marte. Vendo a casa a vocês se vocês viajarem a Marte. Professor, não tem como viajar a Marte. Então está aí. Impossibilidade física da condição, impossibilidade física de cumprir a condição e a nulidade de todo o negócio jurídico. A nulidade do negócio jurídico inteiro. Não cai só a cláusula de condição, cai todo o negócio jurídico. Agora já havia falado para vocês lá em cima das condições potestativas e eu dizia lá, as condições potestativas, as puramente potestativas. Por quê? Porque aqui, na classificação quanto à origem, vocês vão ver que existem condições causais e que, de outro lado, também existem condições potestativas. Entre as potestativas, algumas são inválidas e outras podem ser regularmente admitidas. Vamos lá, então. As condições causais são as que têm origem em eventos naturais, fatos jurídicos estrito sensu, portanto. As condições causais, elas norteiam, elas balizam os efeitos do negócio jurídico a partir da ocorrência de um fenômeno da natureza. Dou o apartamento se nascer com vida. Será que nascer com vida é um fenômeno da natureza? Professor, nós já estudamos isso. Claro que é, nascer com vida é um fenômeno da natureza. Então tá, dou o apartamento ao meu neto se nascer com vida. Tá bem. Causal. Causal por quê? Porque decorre de um fenômeno da natureza. A própria condição é um fenômeno da natureza. O outro exemplo que o professor colocou ali é mais estranho um pouco. Venda condicionada à chuva. Uma época de muita seca, o cara diz, olha, eu até te vendo aquela área de terras lá, mas primeiro eu tenho que esperar chover. É um critério. Professor, nunca vão fazer um tipo de condição assim. Nunca vão fazer. Ou quer vender ou não quer vender, não vai condicionar a chuva. Vocês têm razão, mas o exemplo é só para a fixação do que é uma condição causal, que é aquela condição vinculada a um fenômeno da natureza. Dou o apartamento ao meu neto, que por enquanto está lá na vida intrauterina, dou o apartamento ao meu neto se ele nascer com vida. É uma possibilidade, só para que vocês vejam o critério da condição causal. C.2. Condições potestativas dependem de vontade humana. As condições potestativas dependem de vontade humana. Professor, elas são válidas? Eu digo que na maioria das vezes são. As que não são válidas são as que deixam ao puro arbítrio de uma das partes a ocorrência da condição. Então, das 3 subclassificações que nós vamos ver, 2 são plenamente válidas, possíveis de serem escritas em contratos, e só a letra C 2.2, que é a puramente potestativa, que vai cair lá na ideia do 122 como inválida ou que não é admitida ou que é proibida. Vamos à leitura, então. Se as condições potestativas dependem da vontade humana, nós temos as simplesmente potestativas. Depende de vontades intercaladas
de duas pessoas, sendo, portanto, lícitas. Empresto o apartamento na praia se tu cantares em um espetáculo em meu casamento. Bom, pode ser uma possibilidade, plenamente lícita. Tem duas manifestações de vontade convergentes ali. Já o C.2.2, puramente potestativas, dependem de uma vontade unilateral, olhem só, unilateral, sujeitando-se ao puro arbítrio de uma das partes. São ilícitas, portanto, de acordo com o artigo 122, na sua segunda parte. Dou-lhe ou dou-lhe um veículo se eu quiser. Inválida, proibida, uma condição deste tipo. C.2.3, as mistas, também são lícitas, são possíveis. Dependem de ato volitivo, mais um evento da natureza. Dou-lhe um veículo se você cantar amanhã, desde que chova durante o espetáculo. O exemplo ele é meio esdrúxulo, mas serve para mostrar que está se misturando uma condição que depende de vontade humana, querer cantar, o donatário que receberá o veículo querer cantar, e não bastará ele querer cantar. Durante o espetáculo precisará chover. Tá bem? Só para vocês irem entendendo. Agora o professor vai falar sobre, novamente, condições suspensivas e resolutivas. É o que mais importa da nossa aula de hoje. Se vocês tiverem que fazer um mapa mental sobre condição, vocês colocarão lá um grande círculo condição, um outro círculo evento futuro e incerto, um outro círculozinho ou ela será suspensiva e um outro círculozinho ou ela será resolutiva. O principal a se extrair da aula de hoje é essa classificação que se faz quanto à condição ser ou suspensiva, inicialmente não produzindo efeitos, ou resolutiva, no final, quando verificada a condição, o negócio vai parar de produzir seus efeitos. A condição é cláusula imposta em contratos, em negócios jurídicos, pode até se admitir em testamento, uma cláusula condicional. Deixo em herança o bem tal se o fulaninho já tiver passado no vestibular. Pode-se ter uma cláusula condicional no testamento, não há problema quanto a isso, não há impedimento quanto a isso. Então, o próprio testamento vai se submeter a um termo, a morte do testador, e depois da morte do testador, abrindo-se as disposições de vontade, vai estar lá a condição. Olha, recebe o apartamento tal lá na praia se já passou do concurso. Se não passou, não recebe. Não é comum, vou dizer a vocês, não é comum. O mais comum que se coloque cláusulas condicionais é na doação, na compra e venda, um empréstimo, empresto até tal evento futuro e incerto, não pode ser até tal data, eu enfatizo isso, não pode ser até tal data, porque aí nós estaríamos diante de termo. Na condição pura e simples, nós temos que representar um evento futuro e incerto. Então, só para reconstituir o que o professor já falou a vocês, as condições elas podem ser suspensivas, e como é que vocês compreendem condição suspensiva? Enquanto não se verificarem, impedem que o negócio jurídico gere seus efeitos. Exemplo, venda a contento de vinhos. A doação de um carro se vocês passarem na OAB. São exemplos de condições que inicialmente suspendem os efeitos negociais e que, uma vez verificada a condição, esse negócio vai produzir efeitos e daí, depois que começar a produzir efeitos, produz para sempre.
Não tem propriamente uma limitação. E, de outro lado, nós temos as condições resolutivas. As condições resolutivas, vocês as compreenderão com a seguinte conceituação. Enquanto não se verificarem essas condições resolutivas, o negócio produz. O negócio já está lá no terceiro degrau da eficácia. O negócio produz seus efeitos normalmente, vigorando esses efeitos até a ocorrência da condição resolutiva. Quando a condição resolutiva se verificar, perderá efeitos esse determinado negócio jurídico. Exemplo, comodato, que significa empréstimo, comodato de um apartamento em Porto Alegre até passar num concurso. Professor, pode ser num concurso específico? Pode. Ou pode ser genérico, passar em qualquer concurso. Pode ser genérico. Vontade das partes aí. Eu posso fazer um contrato de comodato emprestando o apartamento em Porto Alegre até ou enquanto não passares no concurso, ou enquanto não passares no concurso da magistratura. Poderei especificar, sim. É uma liberdade que as partes têm. Então, gravem. Aqui é o mais importante que vocês têm a pensar. As condições, ou elas serão suspensivas, ou elas serão resolutivas. Chegando no artigo 124, eu digo a vocês que o 123.1 falou das condições suspensivas, que quando elas forem ilícitas, elas invalidam o negócio jurídico como um todo. E aqui no 124, simplesmente as condições ilícitas ou impossíveis, elas vão ser tidas como inexistentes. Simplesmente vão ser retiradas do negócio jurídico, vão ser como se não existissem para que se possa dar continuidade como um negócio jurídico puro. Então, empresto o apartamento em Porto Alegre até que você vire presidente da Argentina. Agora, pensando assim, eu não conheço a legislação da Argentina, mas provavelmente vai a Constituição deles exigir que o presidente da República seja uma pessoa nata, uma pessoa que tenha a nacionalidade argentina, como ocorre na maioria dos países e aqui no Brasil. Então, pressupondo isso, porque eu não conheço a Constituição da Argentina, mas pressupondo isso, dou-lhe o carro, o apartamento. Não, o exemplo tem que ser o do comodato, né? Isso, eu estava falando do exemplo do comodato. Empresto-lhe o apartamento em Porto Alegre até que se transformes ou que se eleja presidente da Argentina. Algo impossível como condição, porque um brasileiro jamais vai conseguir ser eleito presidente da Argentina. Então, o que o artigo 124 faz como solução jurídica? É inexistente a cláusula de condição. Professor, quer dizer que o negócio comodato do apartamento em Porto Alegre permanece válido? Sim, quer dizer que o negócio comodato do apartamento em Porto Alegre permanece plenamente válido. Apenas se retira do contrato de comodato a cláusula que previa a condição resolutiva até seres eleito presidente da Argentina. Vejam que a condição impossível, ela vai tornar o negócio jurídico válido, mas ela vai extirpar, ela vai retirar do contrato a cláusula de condição. Tem-se por inexistentes as condições
impossíveis, quando resolutivas, porque as suspensivas estão no 123.1, voltem depois lá e olhem. Quando resolutivas, apenas se retira do contrato a condição resolutiva impossível. Quando suspensivas, invalida o negócio jurídico como um todo, decorrência do artigo 123. E as de não fazer coisa impossível, ou seja, a contrário senso, as de não fazer coisa possível são válidas. Lá no campo obrigacional do direito às obrigações civil 3, vocês vão estudar que as obrigações podem ser de dar, fazer ou não fazer. O não fazer é uma abstenção. As partes podem estabelecer uma condição que seja uma abstenção, desde que seja uma abstenção possível à natureza humana. Não pode ser um não fazer, não pode ser uma abstenção impossível. É isso que está dizendo ali. O resumo do 124 é que as condições, elas serão tidas como inexistentes. Artigo 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, que inicialmente o negócio não produz efeitos, enquanto esta não se verificar, não se terá adquirido o direito a que ele visa. Já falei a vocês nesta aula que vocês não têm direito adquirido ao carro que doei enquanto não me mostrarem o certificado de aprovação na OAB. Então, o direito será adquirido por vocês com o implemento da condição suspensiva. Qual é a condição suspensiva? Aprovação na OAB. 126. Se alguém dispuser de alguma coisa sob condição suspensiva e pendente esta fizer quanto àquela novas disposições, estas não terão valor realizada a condição se com ela forem incompatíveis. Aqui, meramente um artigo nos auxiliando na interpretação. O mais comum é fazer o negócio jurídico e apor uma cláusula condicional. O 126 trata de uma situação incomum, pouco usual, que depois da existência do contrato originário prevendo uma condição, venha um termo aditivo estabelecendo novas disposições condicionais. Então, o que o artigo 126 fala ao fim e ao cabo? Que esse termo aditivo, estabelecendo novas disposições condicionais, a par das já existentes, ele vai exigir uma comparação entre o que dizia o contrato originário e ver se são compatíveis com esse contrato originário as novas especificações condicionais constantes no termo aditivo. Artigo 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta não se realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido. Se na condição suspensiva vocês não tinham direito adquirido enquanto não aprovassem a OAB, na condição resolutiva é diferente. Já saem as partes exercendo os direitos adquiridos por força do contrato. E no implemento do contrato, logo na assinatura e conclusão do contrato, já se pode exercer esses direitos. Todavia, quando a condição resolutiva se implementar, se verificar na prática, esse negócio perde o direito e nós não vamos mais ter como exercer direitos regularmente vinculados a esse contrato. Artigo 128. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. O negócio começa produzindo efeitos com condição resolutiva, verificada a condição resolutiva, passou no concurso, devolve o apartamento emprestado. Então, o exemplo do 128, primeira parte, é comodato ou empréstimo de um apartamento em Porto Alegre, até aprovar do concurso. Aprovou no concurso, sai do apartamento e devolve as chaves ao proprietário.
porque extingue-se o negócio, né? Verificada a condição resolutiva, está a se extinguir o negócio. Depois do ponto e vírgula, mas se aposta a um negócio jurídico de execução continuada ou periódica, geralmente a periodicidade é mensal, com pagamentos mensais ou fornecimentos mensais, geralmente a periodicidade é mensal, mas eu vou dar um exemplo no qual a periodicidade não é mensal. Os negócios de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, não tem eficácia quanto aos atos já praticados, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente e conforme os ditames da boa-fé. Essa é a boa-fé objetiva, é a conduta esperada do outro negociante. Então, o significado dessa ópera é uma prestação ou execução continuada quando nós, na turma inteira, formos ao restaurante e pedirmos garrafas de vinho sucessivamente. A cada nova garrafa, o garçom abre, dá a prova. A cada nova garrafa, o garçom abre e dá a prova. Então, em cada garrafa, nós vamos dando o ok, ok, ok. Lá pela 10ª garrafa que o garçom abre e nos dá a prova, o provador diz assim, ih, virou vinagre. O que significa isso, professor? Significa a não conclusão do negócio atual com a garrafa atual. Todas as 9 garrafas anteriormente aprovadas, que nós dissemos o ok e consumimos, todas as 9 garrafas estão salvas e foram feitas com negócios jurídicos perfeitos, negócios jurídicos acabados. A recusa da garrafa atual, a 10ª garrafa, não importa em invalidade dos negócios anteriores. É isso que está a se dizer. E isso também é uma questão de boa-fé. Não era uma conduta esperada de nós, os consumidores, irmos ao restaurante e depois de tomarmos 9 garrafas, a 10ª nós recusamos e vamos dizer assim, olha, nós não vamos pagar nenhuma das 10. Vamos sair daqui sem pagar a conta também. Então, vejam, contraria a boa-fé. O próprio artigo 128 fala na necessidade de boa-fé. 129 e 130, e eu dispenso vocês para o Grenal. Reputa-se verificada enquanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer, considerando-se, ao contrário, não verificada a condição maliciosamente levada a efeito por aquele a quem aproveitar o seu implemento. Então, aqui, esse artigo 129, ele continua a girar em torno da boa-fé, ele continua a girar em torno da conduta esperada pelos negociantes. Não posso eu, só para concluir um exemplo, não posso eu, tendo doado o carro a vocês mediante condição suspensiva de aprovação na OAB, ficar fiscalizando cada um de vocês e no dia da prova furar os 4 pneus com que vocês vão ir ou ir no táxi que vocês estão indo e fazer o táxi ter um acidente ou parar ou não conseguir levar vocês ao local da prova. Por quê? Porque eu penso assim, eu tenho que doar o carro se eles aprovarem na OAB. Então, quanto mais eu conseguir obstar, quanto mais eu conseguir impedir o implemento da condição, melhor para mim, mas eu vou tardar a doação do carro. Vejam que o artigo 129, ele está falando nessas possibilidades de malandramente tardar a ocorrência da condição ou para se beneficiar quando eu tenho que fazer a doação se a condição se verificar, ou para maliciosamente antecipar os seus efeitos se for uma condição resolutiva que me beneficie. A boa-fé aqui no 129 também deve estar presente. Antecipar malandramente a ocorrência da condição ou postergar malandramente a ocorrência da condição vão permitir que a condição seja considerada como não verificada. Reputa-se verificada quanto aos efeitos
se eu maliciosamente obstar, ou verificada ou não verificada se maliciosamente eu antecipar os seus efeitos, tá bem? Isso é fruto do artigo 129. Finalizando com o 130, ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-los. Uma vez sendo existente e válido o contrato de doação, vocês poderiam praticar atos de conservação em relação ao veículo que vai ser objeto da doação, ou podem praticar ato de conservação envolvendo o apartamento incomodato ou envolvendo a casa doada. Isso é uma prática admitida pelo próprio artigo 130 do Código Civil. Com isso, eu encerro a aula sobre condição. Na próxima aula, nós vamos ver algo dizendo respeito ao termo e ao encargo, e em seguida nós teremos a nossa próxima prova, a prova intermediária, que já vai cobrar até essa matéria de condição, termo e encargo. Não esqueçam que condição, termo e encargo são assuntos tratados no plano da eficácia, terceiro degrau da escada pontiana. Não são propriamente assuntos a serem tratados no plano da validade. Bom Grenal para todos, bons estudos aí, o professor fica à disposição de vocês.